Começando mais uma live com estratégias para você conquistar 20 mil por mês em novos contratos para a sua empresa de TI. Eu sou o Ronald Perrini e eu só divulgo informação para ajudar donos de empresas de TI a captarem clientes e a fecharem mais contratos. Não importa se você tem hoje 40 mil, 60 mil, 80 mil, não importa. Eu gosto de fazer blocos de 20 mil. Então você cria estratégias para você atrair novos contratos e você pode trabalhar de blocos de 20 em 20 mil. Eu gosto de trabalhar assim. E o que eu divulgo são estratégias para te ajudar a fechar seus próximos ou os primeiros 20 mil em novos contratos para sua empresa de TI. Tema da live de hoje: 5 passos para tornar sua empresa de TI sólida e reconhecida. Bom, solidez. Primeiro, para mim, solidez é uma empresa que cresce. Cresce com o quê? Cresce todo ano, cresce com consistência. Por exemplo, se a sua empresa ela vem crescendo durante 1 ano, 2, 3, de repente no 4º ano não cresceu, mas no 5º ano ela voltou a crescer, às vezes foi só um período, foi só uma fase. Para mim, essa é uma empresa sólida, entendeu? Por quê? Porque ela vem crescendo, de repente aconteceu alguma coisa, mas depois ela voltou a crescer. Então, para mim, solidez de empresa é a empresa que sabe crescer, que sabe o que precisa fazer para que ela cresça. Para mim, crescimento de empresa é medido por, primeiro, faturamento, quanto que a empresa fatura. 2, lucro, quanto que sobra do faturamento e tirando as despesas, quanto que sobra de lucro. E 3, número de funcionários. Número de funcionários. Quantas pessoas tem? Olha, se você for crescer, por exemplo, imagina que você tem uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil. E aí você continua faturando 100 mil. Só que com 100 mil, vamos imaginar que você tem 10 funcionários. Você mantém o faturamento e aumenta os funcionários. Vai para 15 funcionários, mas mantém o mesmo faturamento. Para mim, isso não é solidez. Por quê? Porque seu faturamento foi igual, mas você aumentou. Sua empresa cresceu? Cresceu. Você tem mais funcionários, só que não cresceu de uma forma sólida. Então, para mim, solidez é você crescer em número de faturamentos, crescer em número de clientes, depois crescer em lucro e crescer em equipe, tá bom? Empresa sólida, para mim, tem caixa, e isso a gente vai falar aqui um pouco mais, mas para você ter uma empresa de TI sólida, você tem que ter dinheiro em caixa. O que é dinheiro em caixa, né? Você controlar o teu financeiro e se nem um centavo entrar, cara, você ter o dinheiro para pagar todas as despesas e manter sua empresa aberta, tá bom? Então, empresa sólida aqui tem caixa, tem faturamento, e aí, no final das contas, tudo que você precisa é ter clientes satisfeitos. Só tem cliente satisfeito quem presta um bom serviço. E prestar um bom serviço significa você atender bem os seus clientes. Clientes satisfeitos são clientes que se sentem bem atendidos. A qualidade na prestação de serviço pode oscilar, certo? Pode oscilar. Às vezes você consegue fazer algo bem feito, um serviço melhor, outro serviço pior. Pode ser, problemas acontecem. Mas, normalmente, a insatisfação do cliente não está relacionado à qualidade da prestação de serviço. Muitas vezes. Está relacionado ao tratamento que o cliente recebe. Então, se o cliente ele até tem uma percepção que a qualidade não foi tão boa, mas ele tem um tratamento e rapidamente aquilo é corrigido e ele é atendido com as expectativas dele, beleza, o cliente ele fica satisfeito. Uma coisa para você guardar: não existe cliente chato. O que existe é cliente insatisfeito e o seu trabalho é descobrir qual é a insatisfação e trabalhar para corrigir. Ponto, tá bom? Então, para mim, solidez de empresa é empresa que cresce, empresa que tem faturamento, que tem caixa e que tem clientes satisfeitos. Empresa reconhecida. O que é isso? O que é para mim? Para mim é o seguinte: quando os clientes estão satisfeitos, esses clientes, eles primeiro têm que sinalizar, certo? Para as pessoas que atendem ele, né? Que eles estão satisfeitos. Falam: nossa, o serviço é muito bom, cara. Eu adoro o serviço de vocês. Eu adoro falar com vocês. Cara, vocês são os meus melhores fornecedores. Isso, para mim, é cliente satisfeito. Cliente satisfeito é tudo de bom, porque eles passam a indicar na sua empresa. Eles passam a falar com amigos, com outras pessoas. Às vezes eles estão em um evento. Vamos imaginar que você atende indústria. Aí tem lá um evento da indústria lá. Um summit, certo? Que vai falar sobre novidades para a área de indústria. E as pessoas, elas fazem network. E aí uma pergunta a outra, ela fala: cara, tem uma empresa de TI muito boa que me atende lá. Realmente resolve lá na nossa empresa. Procura saber. Então, clientes
satisfeitos, eles indicam. E se você quer ter uma empresa reconhecida, para mim, é uma empresa que o cliente está satisfeito, ele indica. Tá? Outra coisa, empresa reconhecida é quando o cliente já conhece a marca. Sabe quando a gente fala o nome de uma empresa, a pessoa fala, conheço? Sabe quando você fala o nome de outra, a pessoa fala, não conheço? Vou te dar um exemplo. Vou falar de uma empresa nacional, a TOTUS, certo? Fala assim, TOTUS, muita gente conhece, certo? Então, é uma marca que é conhecida, tá bom? E quando você fala o nome da sua empresa, automaticamente as pessoas que ouvem têm que imaginar, poxa, é boa, ou é cara, sabe? Ou realmente é boa. Elas têm que causar esse sentimento. Então, para mim, reconhecida é isso. Agora, o que a gente vai mostrar, abordar nessa live aqui? São 5 passos para você tornar a sua empresa sólida e reconhecida. Então, eu vou mostrar os 5 passos para você conseguir esse objetivo aqui, tá? Os objetivos são, então, vamos lá. Na parte da solidez, vou mostrar os 5 passos para você ter uma empresa que cresce, que tem mais faturamento, que tem caixa e que tem clientes satisfeitos. E na parte da reconhecida, eu vou te mostrar também como que você faz para ter os clientes satisfeitos, para que eles indiquem, para que as pessoas conheçam mais a sua marca e para as pessoas, quando ouvirem falar, pensam assim, nossa, é boa, tá? Então, vamos lá. Solidez de empresa. Como que a gente faz? Quais são os estágios para a empresa chegar numa solidez, tá? Para que ela fale assim, caraca, para que você, dono, fale assim, nossa, cara, minha empresa tá sólida aqui no mercado. Olha, eu entrei na cidade de Curitiba e, graças a Deus, a minha empresa está sólida nessa cidade. Beleza. Como que alguém pode afirmar isso? Eu sou do Rio de Janeiro. Imagina que eu abro a minha empresa lá, certo? Quais são os passos para eu poder sentar, de repente, com outros empresários e chegar e fazer essa afirmação? Primeiro passo, conquistar clientes. Então, meu primeiro conselho para você é conquiste clientes. Se eu estou no Rio de Janeiro e quero mudar para uma outra cidade, abrir escritório em Curitiba, primeira coisa, eu preciso conquistar clientes lá. Esse é o primeiro passo. Depois, eu preciso atender bem aos clientes que eu conquistei, tá bom? E outra coisa, né? A sua empresa, ela começa conquistando o cliente. Ela não começa se preparando para atender bem. Ela começa primeiro conquistando o cliente. Você quer ter um negócio bem sucedido na área de TI? Comece pelos clientes. Você precisa de 10 clientes? Não. Você precisa de um cliente. Então você arruma um cliente que queira contratar algum serviço de TI e você procura atender ele bem. Então você não começa estruturando toda a parte técnica. Você começa conquistando o cliente. Agora, se você pensa o seguinte, beleza, né? Talvez possa passar pela sua cabeça. Ronald, não concordo. Eu acho que eu tenho que começar primeiro ajustando a parte técnica para depois conquistar cliente. Eu falei mesmo. Então vamos falar sobre isso. Imagina só, eu vou começar um negócio novo e eu vou por essa linha, vamos lá. Eu gasto aí 30 dias, 45 dias para eu poder estruturar toda a entrega. Como é que vai fazer, como é que vai, sei lá, como é que eu vou reportar, quais são os documentos que eu vou apresentar, eu penso a minha metodologia, gastei lá 30 dias fazendo isso. Depois que eu estou com a parte técnica toda ok, eu vou começar a procurar cliente. E aí pode ser que eu leve, sei lá, 15 dias, pode ser que eu leve 30 dias, pode ser que eu leve 40 dias. Ninguém sabe, né, quanto tempo vai levar para um novo cliente fechar com você. Ninguém sabe isso. Ninguém tem bola de cristal. Entendeu? Então, é muito pior você gastar 30 dias organizando toda a parte técnica para depois você começar a procurar cliente, porque também você vai levar, sei lá, vamos dizer que você leve 30 dias, você perdeu 60 dias aí, tá? E talvez nem o cliente não venha tão rápido assim. E aí, o que você vai fazer? Agora, se você inverte, começa conquistando primeiro o cliente, olha, não vou olhar nada para a parte técnica. Eu só sei que eu domino essa tecnologia aqui. Essa tecnologia eu entendo, consigo entregar. Se você começa primeiro conquistando o cliente, algumas pessoas podem falar assim, não, mas e aí? E se você fechar com 5 clientes ao mesmo tempo? Vai dar problema, né? Por isso que é melhor começar pela parte técnica. Mas aí eu volto à pergunta. Eu falo, mas por que você fecharia com 5 clientes ao mesmo tempo se você ainda não tem a parte técnica azeitada? Olha só, se é você quem está lidando com o cliente,
Se é você quem está fazendo a oferta, você que escreve a proposta e envia para o cara, você escolhe se você quer botar 5 clientes de uma vez ou quer botar um só. Então, como que eu aconselho começar? Cara, você precisa começar com um cliente. Quer começar um novo negócio? Cara, arruma um cliente, certo? Que pague, que queira contratar o serviço, arruma, fecha com esse cliente e depois começa a entregar o serviço. Aí, à medida que você está entregando o serviço, você vai começar a pegar. Você vai começar a organizar toda a parte técnica. E você vai ver, opa, isso aqui está funcionando bem, ó, isso aqui precisa melhorar. E freia a parte de conquista do novo cliente, certo? É você que determina. Nenhum cliente vai botar arma na tua cabeça e falar assim, me vende, me vende, me vende. Isso não acontece. Entendeu? Então, se é você que determina quantos clientes você quer conquistar, cara, começa conquistando o cliente, só deixa entrar poucos, de repente 1 ou 2 ou 3, talvez, mas deixa entrar pouco e depois organiza a parte técnica atendendo já cliente. É muito melhor porque entra dinheiro para você, sabe? O primeiro dinheiro vem, certo? Para você ter dinheiro em caixa para depois você poder ver aonde você vai investir e ter muito mais tranquilidade, tá? Beleza. Então, depois que você conquista os clientes, depois que você atende bem, você precisa começar a ter caixa, que é o conceito de Open Doors. Open Doors. O que isso significa? Open Doors é um termo que fala o seguinte: quanto tempo você tem dinheiro em caixa para manter a sua empresa funcionando se não entrasse um centavo nela? Entendeu? E aí tem um tempo. Cada empresa, não existe uma regra, mas cada empresa trabalha com um número, tá bom? E um número aqui que eu posso te aconselhar são 6 meses. Você pode ter 6 meses de Open Doors. Então você vê lá todos os custos fixos, todos os gastos, e você multiplica por 6. Esse é o valor do caixa que você tem que deixar dentro da sua empresa. Tá bom? Depois que você fez caixa, você parte para uma estratégia de contratar funcionário, e aí depois você parte para a estratégia de tornar a sua empresa conhecida. Como se torna ela conhecida? Fazendo divulgação e fazendo marketing. O que é conhecido, né? Conhecido é quando as pessoas sabem que existe. É isso. Agora, você tornar ela conhecida é a última etapa do processo. Por quê? Porque primeiro você tem que atender bem, né? Você já tem que estruturar, você já tem que saber como captar cliente, e lá na última etapa você vai tornar ela conhecida. Por quê? Porque você quer que as pessoas saibam que existe a sua empresa e você quer que elas saibam que a sua empresa de TI presta um excelente serviço. Então, a hora de deixar conhecida é lá no final, somente depois que você já organizou toda a parte estratégica, tá? Beleza. Qual é o jeito tradicional, então, que os profissionais de TI fazem para poder começar suas empresas de TI? Primeiro, o cara é consultor, ele domina alguma tecnologia, ele tem algum conhecimento, e ele pensa o seguinte: olha, eu sei fazer determinado projeto, eu entendo de tal tecnologia, e eu vou vender esse serviço aqui, vou oferecer isso para o mercado, tá bom? Então ele vê a oportunidade, ele percebe o seguinte: olha, várias empresas têm a demanda por esse serviço que eu sei, tá? E aí muitas vezes aparece uma oportunidade, às vezes é um conhecido dele, às vezes é alguém que ele já trabalhou, que fala assim: cara, não quer prestar esse serviço para mim não? Abre aí tua empresa. Ou às vezes é um amigo que fala assim: poxa, vamos abrir a nossa empresa junto, a gente faz uma sociedade, você que tem conhecimento técnico, eu arrumo o cliente para você executar? Vamos? Ou seja, aparece uma oportunidade. Mas normalmente começa sempre a partir de alguém, um consultor que tem conhecimento técnico dentro da área de TI. E aí chegou a oportunidade. Quando chega a oportunidade, ele vai e consegue os primeiros clientes. Consegue lá 1, 2 clientes lá e ele vai e ele atende muito bem. Afinal, ele é consultor e ele já tinha conhecimento. Então ele consegue atender muito bem. E aí ele vai atendendo bem. Os clientes eles gostam, falam: poxa, cara, você é bom pra caramba, hein? Cara, que legal, tua empresa, poxa, tá me atendendo muito bem. E o tempo vai passando e os próprios clientes que são atendidos começam a indicar. Eles falam: olha, cara, tem a empresa ali do Marcelo. Vai lá, cara, fala com o Marcelo, ele é muito bom. Olha, tem o Marcelo. Ou seja, os próprios clientes começam a indicar. E aí ele começa a receber indicação. Essa é o jeito tradicional que várias empresas de TI vivem, tá bom? Eu conheço empresas de TI com 15 anos que, cara, cresceram durante os 15 anos assim. Só que tem uma desvantagem no jeito tradicional. É que a empresa cresce muito devagar.
E, infelizmente, você não tem controle de quando a próxima indicação vai chegar. Eu adoro receber indicação, mas o problema é depender de indicação para crescer. Esse jeito tradicional que uma empresa cresce, vamos lá, esse jeito tradicional que a sua empresa de TI cresce, é um jeito que é muito demorado. Porque não está na mão do empresário, sabe, quando que ele vai receber a próxima indicação. Ele senta, trabalha na passiva, ele fica sentado, fica aguardando até que chegue uma indicação. Quantas indicações vão chegar nos próximos 2 meses, nos próximos 6 meses, ou até o final desse ano? Quantas indicações? Não tem como, né? Controlar. Então, a desvantagem de você trabalhar assim é que a sua empresa cresce muito demoradamente, tá? Agora, existe um jeito melhor, que é o jeito que eu acredito que é o melhor jeito para a empresa de TI crescer. Seria o jeito certo. Então, vamos lá. Falar do zero. Imagine que eu abro meu negócio hoje. Abri lá. Para eu abrir, eu abro somente um site. Compro lá um domínio.com ou .com.br, acabou. Minha primeira ação vai ser atrair cliente. Eu preciso trazer um cliente para cá. Vou lá, vou executar as atividades para atrair cliente. Encontro um cliente interessado. E aí, eu apresento, explico como que funciona o meu serviço e fecho o contrato com esse cliente interessado. Depois que eu fecho o contrato, o que eu vou fazer? Eu já atraí o primeiro cliente e já fechei o contrato com o primeiro cliente interessado. O que eu vou fazer? Vou repetir essas mesmas ações. E eu vou focar a minha atenção em atrair mais clientes. Quando eu vou repetir, né, as mesmas atividades que eu fiz que trouxe um cliente, eu vou repetir para poder trazer o segundo, para poder trazer o terceiro, o quarto, certo? E eu vou trazendo cliente. Até o time técnico chegar para mim e falar assim, Ronald, dá uma segurada aí na atração de cliente. Não traz mais cliente, pausa um pouco. Por quê? Porque a gente aqui da área técnica, a gente está sobrecarregado. Ou já estamos chegando no nosso limite. Falar, beleza, vou pausar a atração. E aí eu pauso a atração de cliente. Certo? Só que aí, o que acontece? Eu tive já uma entrada de caixa. Por quê? Esses primeiros clientes que eu trouxe, né, que o time técnico agora está correndo para poder entregar, esses primeiros clientes que eu trouxe já vão trazer caixa. E talvez você que está aí possa pensar, beleza, Ronald, isso faz sentido para você que está falando, porque você não é o técnico que vai fazer. Amigo, mesma coisa se eu fosse o técnico. O que eu ia fazer? Eu ia começar a empresa, imagina que sou eu que executo o serviço. Eu começo a empresa, foco em atrair cliente, fecho o primeiro cliente, fecho o primeiro contrato, certo? E eu procuro repetir para poder trazer o segundo cliente, certo? E aí eu ia repetir as mesmas ações para poder trazer o segundo. Se sou eu que vou fazer o atendimento, eu vou atender lá, primeiro cliente que eu fechei. Vou lá prestar o serviço. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo botando toda a minha energia em atrair os próximos clientes, atrair mais. Quando chegar o segundo e o terceiro, provavelmente o meu tempo não vai dar vazão. Né? O que eu faço? O cliente é meu. A entrega sou eu que decido. Se eu fechar com o cliente, e o cliente vai contratar de mim ou da minha empresa, eu posso pegar o projeto, procurar no meu hall de network algum outro consultor que eu já conheça, que eu já tenha trabalhado, que eu sei que o cara é bom, e falar, cara, tu pode executar para mim esse projeto? Tá aqui, ó, eu vou te pagar tanto para você fazer esse projeto para mim. Tá bom? E aí eu delego a parte da entrega para algum consultor que eu conheço, seja da minha confiança, certo? E aí eu vou pausar a atração de novos clientes. E vou lá atender aqueles 3 clientes muito bem. Pausei a atração, mas aí eu já tive um engajamento, uma entrada de caixa. Eu só pauso a atração de clientes quando a parte técnica chegou no limite. E se chegou no limite, seja porque sou eu ou porque eu tenho que arrumar um outro técnico, agora é o dinheiro agora é o momento de eu reinvestir. Então eu posso pegar todo esse caixa desses primeiros clientes e falar, ó, agora chegou a hora de eu contratar. De eu aumentar aqui o time técnico. Vou botar o meu primeiro auxiliar, meu primeiro assistente. E você contrata seus primeiros assistentes para que ele possa dar vazão nessa parte técnica. Depois que você contratou, a parte técnica está ok e consegue ter mais novos clientes, cara, eu despauso a atração de clientes e pronto. E começo a trazer mais projetos
e pronto, dá para o time técnico fazer. Então, o jeito certo para uma empresa de TI crescer é você começar pela atração de clientes, cara. Foi o que eu falei já. Nenhum cliente vai botar uma arma na sua cabeça e falar, não, você vai ter que prestar o serviço para mim, senão eu te mato. Isso não acontece. Quando você cria o seu processo de atração de cliente, vão aparecer vários interessados. Mas se você quiser pausar, cara, quem determina se você vai aceitar o cliente é você. Então você pode ter esse processo que é o mais importante. Por quê? Porque uma vez que você tem isso funcionando, cara, você pausa esse processo, organiza toda a casa, que é a parte da entrega técnica, depois você retoma o processo. A tua empresa cresce muito mais rápido. E você trabalhando bem feito, você vai continuar recebendo indicação, tua empresa de TI vai continuar sendo recomendada por clientes. Isso é ótimo. Só que depender de indicação tem uma desvantagem, que é o crescimento ser muito devagar. Não dependa de indicação. Aprenda a atrair clientes. Então, vamos lá. Quais são, então, os 5 passos para tornar a sua empresa de TI sólida? Passo 1, base. É o primeiro passo da lista. Aprenda a atrair clientes. A atração de clientes é a máquina que alimenta o crescimento da sua empresa. Por quê? Porque, olha, se você tem ali um processo, né? E aí, esse processo... O que é processo? Vamos definir processo. Processos são atividades em sequência, certo? Que chegam a um determinado resultado, né? Qual é o processo de atendimento? Cara, são atividades e sequências que, no final, você atendeu bem o cliente. Qual é o processo de atração? São atividades em sequência que, no final, você atraiu o cliente. Qual é o processo de fechamento de contrato? Atividade e sequência que, no final, um cliente foi e comprou. Certo? Então, a primeira coisa é você aprender a atrair cliente. Então, esse processo é uma máquina que vai trazer cliente para você. É como se fosse a máquina que alimentasse tudo. Sabe? É como se fosse a gasolina do carro. A gasolina entrando no motor do carro. Então, você precisa ter essa entrada, essa injeção, sabe? Essa torneira que alimenta tudo. Toda a base. Tá? Esse é o primeiro passo. Beleza. Como que a gente pode, então, falar melhor sobre o processo de atrair cliente? Eu gosto de dividir o processo, né, de conquista de clientes em 2 etapas. Atração e relacionamento. Então, vamos lá. Para eu conquistar um novo cliente, eu tenho que ter um processo, que são pequenas atividades que eu faço em sequência e que no final o cliente compra. Então, se eu pegar todas essas atividades em sequência, são atividades que eu preciso fazer e eu quero dividir essas atividades. Eu vou dividir as atividades em atividades de atração e atividades de relacionamento. Eu gosto de atrair o cliente pelo problema que a minha empresa resolve. Quando a minha empresa presta um serviço para um cliente, para o mercado, quem contrata o serviço é porque tem um problema. Certo? Um exemplo simples. Outro dia, eu comprei um armário. O armário foi entregue na minha casa e estava todo desmontado. Não era um armário simples. Eu tinha um problema. O problema era, cara, eu comprei isso, está todo desmontado e eu preciso montar. É um problema, né? Eu não sei montar. Se eu soubesse, não seria um problema. Então, eu contratei o serviço lá de montagem de móvel, de armário. Beleza? Na área de TI é a mesma coisa. Imagina, você que tem conhecimento de alguma solução técnica da área de TI. Imagina os clientes. Clientes têm problemas. Quem trabalha com infra, cara, eu aposto que existem nesse exato momento vários clientes que estão com problemas de lentidão, com problemas de sistemas que não estão funcionando ou que param de funcionar, de Wi-Fi ou equipamentos que param de funcionar e as pessoas ficam sem trabalhar, certo? De máquinas que são infectadas com vírus ou com ataque, sabe? Então, existem vários problemas dentro da área de infra, certo? E tem gente tendo esse problema agora. Na área de sistemas, de desenvolvimento, cara, existem vários negócios, seja pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios, que precisam ter processos automatizados. Às vezes, por exemplo, você que é dev, cara, existem várias empresas nesse exato momento
que ainda estão fazendo controle, sei lá, manual. Imagina um pequeno comércio. Esse pequeno comércio, ele conta o estoque na mão, sabe? Às vezes ele não tem um sistema lá que faça o fluxo de caixa. Às vezes esse pequeno comércio ainda não vende online, certo? Ele precisa depender que a pessoa passe na frente da loja para ele chamar o cliente, tá? Às vezes esse pequeno comércio comprou um outro sistema e esse outro sistema não tem interface com vendas online. E aí ele não vende online. Por quê? Porque ele já tem um sistema, mas o sistema não vende online. Às vezes ele tem um sistema para vender online, às vezes tem um sistema para vender na loja. E aí, no final de todas as semanas, ele tem que ficar gastando 2 horas, ou sei lá, 4 horas do dia, para poder ficar conciliando o estoque de um com o estoque de outro. Então as pessoas têm problemas. O que você vende é a solução do problema. O desenvolvedor ele pode fazer algo único, uma integração, um sistema único. Ou um sistema online que integre com qualquer sistema de loja. Sabe? Ou vender um sistema de gestão comercial para lojas. E por aí vai. Cara, se a tua empresa é uma empresa de desenvolvimento muito especializada, pensa, qual é o problema que a tua empresa resolve? Então vamos lá, vamos imaginar que a tua empresa é uma consultoria de desenvolvimento muito especializada. Você vai vender, você vai procurar, né, clientes que precisem dessa especialização. Então quem são? São grandes empresas. Em grandes empresas existem departamentos de desenvolvimento. No departamento de desenvolvimento existem lá funcionários. E o gestor, né, de desenvolvimento, ele recebe lá os projetos que ele tem que fazer e ele tem que indicar quais são os projetos mais prioritários. E a equipe dele é limitada. Às vezes a equipe dele tem 6 pessoas, 8 pessoas. E essas 8 pessoas, elas conseguem só entregar uma determinada quantidade de projeto. Muitas vezes essas pessoas elas precisam de um braço. Então, o que acontece? Um problema grandes empresas têm equipe de desenvolvimento, mas essa equipe não dá vazão em projeto. E essas grandes empresas precisam ter o projeto entregues, funcionando. Então, elas têm projeto parado, porque a equipe já chegou no limite da capacidade. Então, a sua empresa, que é uma consultoria altamente especializada, pode falar, olha, você que tem que estar com... você que é gestor de um departamento de desenvolvimento de uma grande empresa, que está com sua equipe toda atolada e precisa dar vazão aos projetos, cara, você pode contratar esse serviço aqui e a gente dá vazão ao projeto. Contratação de um braço para a sua empresa. Entendeu? Ou seja, você resolve problemas. E aí, para você saber o problema que você resolve, você primeiro tem que saber para quem você vai oferecer o teu serviço. Eu gosto de atrair o cliente pelo problema que ele tem. Entendeu? Então, se eu fosse atrair, por exemplo, para dev, nesse caso, né, que é a minha empresa, muito especializada em uma consultoria muito específica de desenvolvimento, uma tecnologia, sei lá, muito ponta de linha, certo? Eu ia atrair quem? Cara, clientes grandes que têm tecnologia ponta de linha. Outro problema, vamos lá. Cara, a sua equipe, às vezes, grandes clientes têm equipe de desenvolvimento, mas não tem conhecimento numa certa linguagem, ou num certo banco de dados, ou em uma certa tecnologia. Entendeu? Então, eu ia atrair esses clientes por esse problema. Olha, tua equipe de desenvolvimento está limitada, não consegue trabalhar na linguagem tal, e não consegue aproveitar tal tecnologia? Se você quiser, você pode ter isso rapidamente. Se você quiser, você pode ter seus projetos construídos na tecnologia tal em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Não importa. Então, eu atraio pelo problema. E isso é um problema para um gestor, né, da área de desenvolvimento. Então, eu atraio a pessoa pelo problema. Grande vantagem de você atrair pelo problema é que quando chegar o contato para você, você não está vendendo. Já parou para pensar nisso? Cara, eu nunca vendi. Eu nunca vendi. Vou até botar grande aqui. Vou repetir, ó. Eu nunca vendi. Eu atendo os clientes que chegam até mim porque eles têm um problema. Eu apenas atendo. Cara, é totalmente diferente o conceito, né? O que é vender? O conceito de vender é você ligar para alguém, oferecer algo que às vezes a pessoa nem quer,
certo? E às vezes você está interrompendo o dia da pessoa para oferecer algo para ela. Beleza. Não tem nada de errado. Isso é um trabalho. Só não é o trabalho que eu faço. Nem é o trabalho que eu aconselho para que você, na sua empresa de TI, faça. Qual é o trabalho, então, que eu aconselho? É que você atraia o cliente pelo problema que ele tem. Esse cliente ele vai deixar os contatos lá porque ele fala, caramba, eu tenho esse problema aqui. Quero falar com a empresa do Ronald, certo? Porque para eu saber como que eles resolvem esse problema. E aí, chegou o contato dele, eu ligo e falo assim, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você deixou seus contatos aqui. E seus contatos chegaram para mim. E você tem um problema X, sei lá. E você tem um problema que o seu departamento de TI já está sobrecarregado, né? E você está precisando desenvolver seus projetos, certo? Equipe de desenvolvimento para dar vazão aos seus projetos, mas hoje você está com o departamento sobrecarregado. Não é isso? Ele vai falar, é isso. Beleza, eu estou ligando para atender, não para vender. Tá? Então, essa é a vantagem de você atrair o cliente pelo problema. Sempre atraia o cliente pelo problema que ele tem. Infraestrutura. Clientes têm problemas de lentidão. Rede lenta, sistema lento. Cara, se o cliente ele vê lá um anúncio, olha, sua rede está lenta, quer resolver, quer deixar rápido, e ele deixa os contatos, quando eu ligo para ele, falou, opa, tudo bom? Olha, eu vi que você deixou seus contatos aqui. Estou entrando em contato porque você me disse que está com rede lenta, certo? E eu quero saber se você quer. Estou ligando para você porque você disse que tá com rede lenta e eu posso resolver. Quando que você quer falar sobre isso? Quando que a gente pode falar sobre isso? Tá bom? Eu ligo para atender. A atração pelo problema é a melhor coisa do mundo, cara. Você vai por mim, você quer isso, tá? E aí o processo de atração são dois, né? Eu gosto de dividir em duas etapas. Então, o primeiro é atrair, atração, e o segundo é relacionamento. O que é relacionamento? É quando eu agendo um primeiro contato, uma primeira reunião com o cliente que chegou, eu vou conversar com ele como se eu, na posição onde eu sou especialista. Esse cliente ele vai chegar para mim, ele tem um problema, tem uma necessidade, entendeu? E eu vou ouvi-lo e depois eu vou dizer como que a minha solução resolve a necessidade dele. Então, esse é o processo de atração. Então, para você tornar a sua empresa sólida e reconhecida, são 5 passos. O primeiro passo é você ser bom em atrair clientes. Tá? Esse é o primeiro passo. Não é começando com a área técnica, não é com nada fora disso. Por quê? Porque a atração de cliente, depois que você constrói esse processo e chega um novo cliente, o cliente que chegar, cara, você já atende ele. E se você não tem mais capacidade para atender novos clientes, você pausa a atração. Quem determina, quando você é bom, né, em atrair cliente, quem determina quantos clientes você tem ou não, é você. Então, é só você executar as atividades ou pausar essas atividades. Então, o passo 1 é atrair cliente. O passo 2 é você prestar um serviço bem feito. O serviço de TI é igual à cozinha de um bom restaurante. Cara, você primeiro começa com o primeiro passo, que é atrair cliente. Depois que você é bom em atrair cliente, você precisa ser bom em atender bem o seu cliente. Certo? E aí, quando você começa a atender seus primeiros clientes, né? Imagina que você criou a atração do cliente, você começa a atender bem esses primeiros clientes e você fala, olha, cheguei no meu limite técnico aqui de atendimento. Vou pausar a atração. Você pausa a atração. E aí você trabalha com foco de atender bem seus clientes. Então, o segundo passo é você prestar seu serviço bem feito. E aí é nessa hora que você vai começar a corrigir quais são os gaps, aonde que você precisa melhorar, certo? E você vai ver também se é necessário você contratar. É muito mais fácil você contratar quando você já tem dinheiro em caixa. Se você fez o passo 1, que é o passo anterior da captação de cliente, entrou um novo cliente, automaticamente entrou dinheiro, entrou faturamento. Pode ser que não tenha entrado ainda, mas quando o cliente assina um contrato, ele tem uma promessa que vai te pagar daqui a 30 dias. Então, você tem a promessa que vai entrar. Então, entrou o faturamento, certo? Então, você pode usar esse dinheiro para reinvestir e contratar. Aonde que você começa contratando? Sempre na equipe técnica. Para quê? Para você delegar a parte técnica. Se você ama a parte técnica, você pode trabalhar nela. Você pode ficar gerenciando, olhando, mas você vai precisar ter os seus primeiros assistentes ou ajudantes ali, para dar vazão na parte técnica.
Tá bom? Então, é isso. E aí você tem que. O segundo passo é você focar em atender bem e talvez seja o momento de você contratar. E aí você pode contratar e, se for necessário, você pausa a captação de cliente. Não tem problema nenhum, até você acertar a cozinha. Tá bom? Beleza. Uma vez que você acertou a cozinha, certo? Que é toda a parte técnica, você retoma a captação de cliente. E aí, você vai para o terceiro passo, que é fazer caixa, que é o Open Doors. O que é isso? É você criar um caixa dentro do teu financeiro e você ter estabilidade, que eu recomendo de pelo menos 6 meses. Então, você deixa lá um caixa dentro da sua empresa, que se não entrar um centavo, você tem 6 meses, certo? Que você paga todos os custos, paga toda a equipe, todos os funcionários, tá bom? Isso vai te dar muita tranquilidade. Isso é muito bom para o dono, porque, primeiro, se o dono da empresa ele perde um grande cliente, muitas vezes ele não precisa ficar preocupado. Ó, a preocupação de perder um grande cliente, ela é maior ou ela é menor de acordo com a sua habilidade de conquistar cliente. Por exemplo, se conquistar cliente para você é algo muito difícil ou algo muito demorado, e conquistar cliente por indicação é demorado, conquistar cliente através de processos onde você executa a ação e o cliente chega, não é demorado, porque você começa a medir, você sabe, olha, eu executo tantas tarefas e um cliente compra, e você consegue medir isso, e esse processo todo leva, sei lá, 15 dias, 21 dias, não importa quantos dias são, mas você começa a medir, você tem um número, certo? Então, o que determina se o dono fica muito preocupado ou pouco preocupado quando perde o cliente é ele saber se ele é bom, se ele tem processo ou não. Então, quando o dono ele tem caixa, ele já tem o Open Doors dele lá, de 6 meses, né? E ele perde um cliente, muitas vezes ele não vai ficar tão preocupado porque o caixa vai sustentar a empresa dele por um tempo e se ele tem processo de atração de novos clientes, está resolvido. Ele sabe que daqui a mais tantos dias vai voltar um outro cliente, certo? O que a maioria das empresas fazem? Infelizmente, a maioria das empresas de TI, elas vêm crescendo por indicação, de repente perde um cliente, e ela fala, caramba, agora vou ter que esperar outra indicação para ter o próximo cliente, pode ser que demore, pode ser que não, vai e demite funcionário. Entendeu? Elas saem por essa tangente aí, demite o funcionário. Cara, olha só, guarda o que eu vou te falar. A solução para você, quando perder um cliente, não é demitir funcionário. Isso daí é para quem não domina atrair cliente. Cara, quando você perde um cliente, a solução é você conquistar um novo cliente e não é demitir funcionário. Porque demitir funcionário mostra que você só não tem conhecimento, ou não tem processo no seu comercial que atraia novos clientes. Esse é o jeito errado, né? É o jeito onde você imputa a deficiência de um processo seu, uma deficiência sua como empresário, e quem paga é o funcionário. Agora, garanto para você, se você é bom em atrair cliente, cara, você perder um cliente, você não precisa demitir um funcionário. Mesmo, e se você tiver caixa ainda, né, que é o que eu estou aconselhando aqui, você tem um Open Doors de 6 meses, você não precisa demitir funcionário. O que você precisa é adquirir um novo cliente. E para isso você tem que ter processo. E com processo você consegue medir. Você fala, olha, eu executo tantas ações e depois de tanto tempo chega um novo cliente. 21 dias, 15 dias, sei lá, tantos dias entrou um novo cliente. Tá bom? E você ter Open Doors é a melhor coisa também para funcionários. Por quê? Porque os caras não ficam tão numa linha tão tênue, né? Eles não têm tanto risco assim de perder emprego. Cara, trabalhar com risco de perder emprego é muito ruim, tá bom? Então, é melhor para todo mundo. Esse é o terceiro passo, tá bom? Recapitulando os passos. Passo 1, então, é você começar a aprender a atrair cliente. Passo 2, você entregar bem o seu serviço. Passo 3 é você fazer caixa. Quarto passo, você contratar time comercial. Então, depois que você chegou, né, fez os 3 passos, depois que você chegou no quarto, chegou o momento de você contratar o time comercial. Por quê? Muitas vezes, quem vai tomar a rédea da coisa vai ser o próprio dono da empresa. Ele começa sendo responsável por atrair clientes.
A não ser que a tua empresa tenha muito dinheiro. A não ser que você tenha dinheiro aí sobrando, alguém investiu, injetou, beleza. Mas a primeira contratação é no time técnico. Você só inicia o comercial quando a parte técnica está resolvida. Então, enquanto você não resolveu toda a parte técnica, quem vai fazer o comercial deve ser o dono. Entendeu? Só que aí faz da minha maneira, usa o meu método. Porque você não vende, você atende o cliente. Entendeu? Vender, muitas vezes, é você insistir ou querer convencer alguém que aquilo é bom para ele. Só que, se você usar o meu método, você não precisa vender, nem ficar convencendo, nem ficar empurrando solução para ninguém, não. Você atrai a pessoa porque ela tem um problema e ela chegou até você e você atende essa pessoa. Você diz, olha, meu serviço resolve esse problema que você tem, cara. Quer saber? Quer conhecer? E a pessoa ela vai querer. Então, o quarto passo é você contratar time comercial. E aí, quando você contrata o time, infelizmente, TI é uma área muito técnica e não tem bons profissionais da área comercial aí disponíveis no mercado. Não tem. O que as empresas fazem é contratar profissionais de outras áreas, certo? Que tem experiência no comercial e traz a pessoa e quer ensinar a pessoa sobre processos sobre a parte técnica de TI. Só que, olha só, muitas vezes isso não funciona porque quando a gente traz um cara que é do comercial de um outro segmento, esse cara ele vai chegar e ele não entende nada de TI. Mas ele entende do comercial, mas ele não entende de TI. E vender solução de TI e arrumar cliente, fazer o cliente comprar, o cliente entender que a solução é para ele, é algo muito específico. E não dá certo você contratar uma pessoa de outra área, porque essa pessoa não entende nada de TI e uma metodologia tradicional de vendas não é encaixável dentro de uma empresa de TI. Precisa ser interpretada e existem alguns ajustes para que funcione. Por quê? Porque você oferecer uma solução de TI é algo altamente específico. O nome disso é vendas consultivas, que é praticamente onde eu presto uma mini consultoria gratuita para um cliente, certo? Para o cliente entender que para ele a melhor escolha é comprar o meu serviço. Mas eu preciso fazer uma mini consultoria. Isso é o conceito de vendas consultivas. Então, você conseguir cliente vender TI, solução de TI, cara, é uma venda consultiva e pegar uma pessoa de um mercado de outro segmento, essa pessoa ela vai trazer processos que ela já domina, mas às vezes o processo não vai funcionar. E esse daí é o maior motivo pelo qual vários empresários de TI contratam alguém comercial, a pessoa fica lá 4 meses, 6 meses, e depois ele tem que demitir porque fala, fulano não deu resultado. Entendeu? Eu contratei. Eu já vi empresário falando assim para mim, Ronald, eu sou técnico. Sou técnico, cara. O meu trabalho eu sei fazer. Se eu tiver que prestar um serviço para um cliente, eu garanto que eu vou atender bem. Eu vou fazer o serviço, vou entregar tudo certinho. Eu sou técnico. O meu trabalho eu me garanto. Fulano, ele me disse que ele era comercial. E ele falou pra caramba que ele era bom em vendas, isso que disse acontece. Eu não quero nem saber, eu contratei mesmo. Só que o trabalho dele, ele tem que fazer. Ele não é comercial, ele tem que se garantir. Muitos empresários falam isso. E já vi mais de uma pessoa falar isso para mim. Só que isso é um erro. É por isso que o cara fica 6 meses e depois o empresário vai mandar embora aquele comercial. Por quê? Porque ele contrata uma pessoa de outro segmento, que é bom, às vezes, mas é bom no outro segmento, mas a área de TI é diferente. Então, como é que tem que fazer? Né? Se a área de TI é diferente. Cara, primeiro, eu aconselho que o empresário ele conheça os processos comerciais da sua empresa. Cara, ele tem que conhecer. Ele não precisa fazer, mas ele tem que conhecer. Se eu for abrir um restaurante, eu preciso conhecer qual é o procedimento de uma cozinha de um restaurante. Eu preciso saber. Eu preciso saber, cara, onde que compra, onde que vai comprar o tomate e tal, quem é que vai fazer, como é que é o cozinheiro, como é que são os assistentes, quais são. Cara, eu preciso conhecer um processo. Eu, dono do restaurante,
Então, às vezes eu não quero ser o cozinheiro, eu não quero ir lá comprar, eu não quero fazer, eu não quero botar a mão na massa, mas eu preciso conhecer. Mesma coisa o empresário de TI olhando o seu departamento comercial. Ele precisa conhecer. E aí, quando ele for contratar uma pessoa para trabalhar no comercial dele, ele pode achar uma pessoa de outro segmento, de outra área. Essa pessoa começa na empresa dele e ele fala assim: olha, legal, eu vi que você tem experiência, parabéns, você passou na entrevista, mas aqui, na minha empresa, na Selling TI, né, que é o nome da minha empresa, se eu estou contratando, eu falaria assim: olha, mas aqui, na minha empresa, na Selling TI, a gente segue esse processo aqui. Se você, e aí eu vou pedir para você seguir exato esse processo aqui, certo? Para que você conquiste cliente, para você trabalhar aqui no comercial. Ou seja, o dono da empresa orienta qual é o processo que deve ser seguido. Quando você contrata uma pessoa que já vem da área comercial, ela consegue executar as tarefas de uma forma melhor. Quando você contrata uma pessoa que não vem da área comercial, você apresenta o processo e ela vai tentar executar a tarefa do jeito dela. Agora, quando você contrata uma pessoa mais experiente, ele executa melhor. Agora, quem diz a ordem das tarefas e o que é para ser executado é o seu processo. Então, eu aconselho que você, como dono de empresa, determine qual é o processo da tua empresa. E aí, quando você começa a contratar um comercial, você treina o time com o seu processo, coloca a meta e aí você procura escalar o seu serviço. Porque você, de repente, com 2, 3, 4 vendedores, cara, você vai atender muito mais clientes. E você procura escalar o seu serviço. Então, o quarto passo para você ter uma empresa sólida e reconhecida é montar o time comercial. Mas ele é só o quarto passo. Você só faz o quarto passo depois que fizer o terceiro, depois que fizer o segundo e depois que fizer o primeiro. Existe uma ordem. Entendeu? Então, esse é o momento. Tá bom? Outra coisa, né? Eu já vi também empresário virar assim: Ronald, olha só, na minha empresa tem o fulano. Vou chamar um nome aqui qualquer. Botar Eduardo, tá? Olha, Ronald, na minha empresa tem o Eduardo. O Eduardo é técnico e tal, mas o Eduardo já falou para mim que ele gosta muito da área comercial. Mas ele não tem experiência. Você acha que eu posso colocar o Eduardo? O Eduardo é técnico, ele está lá atendendo no helpdesk, aqui, sabe? Mas você acha que eu posso colocar o Eduardo para fazer o comercial da minha empresa? Volta e meia eu escuto essa pergunta. E sabe qual é a minha resposta? É: claro! Claro que sim! Pode botar. Bota lá, cara. Pode botar. Ainda. Ótimo que ele é técnico e ótimo que ele tem vontade. Por quê? O que vai determinar se o Eduardo vai executar o comercial bem ou mal, certo? Se vai ter resultado ou não, é o processo. Lembra que dentro da área comercial são atividades que você faz em sequência que no final o cliente compra? Cara, você diz para ele: olha, Eduardo, é o seguinte, você vai aqui, então vou te passar para o comercial, ó, primeiro você vai fazer essa atividade, depois essa, depois essa, depois essa. Você passa a sequência de atividades lá para ele. E ele vai executar essas atividades. Entendeu? Não espera. Cara, ó, se você é empresário, cara, esquece isso que você vai contratar uma pessoa, essa pessoa vai chegar na sua empresa e vai dizer como que vai ser esse processo comercial. Cara, isso não vai acontecer. Você não vai contratar um vendedor ou alguém da área comercial que vai chegar e vai dizer qual é o seu processo. A não ser que você tenha muito dinheiro. A não ser que você vai pagar lá 12 mil, 15 mil para alguém. Aí sim, aí tu vai trazer uma pessoa com perfil de diretor de vendas. O diretor de vendas é o responsável por fazer isso mesmo, né? É o trabalho dele, ele vê processos. Mas não é a realidade, né? Então, você determina os processos da área comercial e aí você pode botar uma pessoa ali para executar os seus processos. Então, qual é a diferença? Por exemplo, se eu fosse contratar uma pessoa do meu time, por exemplo, o Eduardo, que é o atendente lá do meu time, para executar a área comercial, ou se eu contratar uma pessoa de mercado. A diferença é o seguinte, é que as atividades vão ser expostas para os dois. A pessoa de mercado, pelo fato dela ter mais experiência, ela vai executar melhor cada pequena atividade. Ela vai executar melhor, certo? Com mais facilidade. Essa é a única diferença. Porque ela já fez, né? Se ela tem que ligar, vamos lá. Primeira atividade lá. Chegou o contato do cliente, a primeira atividade é ligar para agendar uma reunião. Uma pessoa de mercado vai chegar e vai ligar e vai falar
com mais desenvoltura. Certo? Uma pessoa da área técnica que quer fazer o comercial, ela tem vontade. Cara, isso é só você instruir. Fala, olha, o processo é o seguinte, chegou o cliente, você tem que ligar e tem que agendar reunião. Será que será que teria tanta diferença assim? Eu acredito que não. Por quê? Porque se eu ensino lá o processo, falo, olha, você vai ligar para marcar reunião. Agora, daqui no nosso processo é o seguinte, todo mundo que chega é porque chegou porque tem um problema. Então você não vai ligar para vender, tá? Você tem que ligar para atender. Então quando você liga, a primeira coisa que você fala é, olá fulano, tudo bem? Eu vi que você deixou seus contatos aqui porque você está com problema tal, tal, tal. E eu estou ligando para dizer como é que a gente pode resolver isso. Quando que a gente pode falar? Pronto. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, quem determina o processo comercial da sua empresa tem que ser o dono. Tá bom? Salvo os cenários onde a empresa tem muito dinheiro, pode contratar um consultor de fora para implementar processo, ou contratar uma pessoa cara de 15 mil que tem um perfil de diretor, essa pessoa vai botar todo o processo lá. Mas não contrata um vendedor achando que ele vai montar um processo comercial. É o dono. Tá bom? Então, dito isso, o dono ele tem opção. Ele pode botar um técnico que tenha vontade de ir para o comercial, ou pode contratar um comercial, sabe, de mercado, de uma outra área. Ele tem essa opção. E o que vai determinar se a empresa dele vai crescer ou não, é ele ter os processos bem feitos dentro do comercial, bem mapeados, né? E é isso. E aí você pode delegar ali para pessoas executarem o processo. Esse é o quarto passo. E o último passo é você montar o time de marketing. Então, olha só, o time de marketing ele vem só depois que você já tem time comercial. Por quê? Porque aí, quando você tem time de marketing, você começa a fazer a divulgação da sua empresa. Você vai lá, começa a divulgar, começa a criar várias estratégias de divulgação e você pode intensificar na internet. Ó, lembra, se você quer ter uma empresa, o tema da live é como ter uma empresa sólida e reconhecida. São 5 passos para você ter empresa sólida e reconhecida. Então, depois que você organizou toda a cozinha, você já tem time, cara, você já tem processo de atração de cliente, já tem time técnico, já tem caixa, sabe? Montou time de vendas, time comercial. Cara, você vai para o time de marketing. E aí você vai começar a divulgar bastante. E quanto mais as pessoas elas veem ou ouvem da sua empresa, mais se torna conhecida. Certo? Quanto mais a pessoa vê ou está exposta à sua marca, mais conhecida ela fica. Entendeu? Então, por exemplo, eu, Ronald Perrini, eu posto vídeo todo santo dia. Então, quem me segue nas redes sociais recebe vídeo meu todo dia. Então, eu acabo me tornando mais conhecido somente para as pessoas que me seguem. Entendeu? Então, intensificar a internet é uma excelente estratégia. Você pode adotar isso na sua empresa. Tá bom? Mas esse é o quinto passo. Pegou? Beleza? E aí, quando você intensifica na internet, né, ali o nome, a marca ali da tua empresa vai ser cada vez mais divulgada. E as pessoas, elas querem, elas gravam por repetição. Por exemplo, Coca-Cola. Cara, você viaja, vai para essas grandes cidades, você sempre vê, cara, um outdoor, um letreiro, sempre alguma coisa da Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola, ela bota na porta do bar aquele logo, né? Coca-Cola, fica enorme. McDonald's, Coca-Cola. Cara, ela tá sempre divulgando a marca. Certo? Então, quanto mais as pessoas são expostas a uma marca, mais ela fica com a sensação que a marca é familiar. Sua empresa de TI também é a mesma coisa. Então, na hora que você for fazer marketing, cara, você divulga bastante. Pode divulgar de N formas. Algumas formas que você pode divulgar. Cara, eventos. Evento é o poder. Pega e cria eventos da sua empresa. Que tipo de evento você pode fazer? Ó, quando sair a vacina, né, tiver todo mundo ok, você pode fazer café da manhã. Caramba, cara, como trabalhava numa empresa que fazia isso direto. Café da manhã. E aí a gente mandava convite para todos os clientes dizendo que ia ter um café da manhã no dia tal, tal hora, acabou. O cliente ia para tomar café da manhã mesmo e assistia uma palestra, depois o cliente ia para a empresa dele. Café da manhã é muito bom. Você pode fazer lanche da tarde, ou pós-lanche, ou happy hour, tá? É mais caro. Se for fazer happy hour, é mais caro que café da manhã. Mas enfim. Ah, Ronald, mas onde que eu vou fazer café da manhã na minha cidade? Cara, sem brincadeira. Sabe o que você pode fazer? Olha só.
Como que a gente fazia aqui? Aqui no centro tem um restaurante, certo? E a pessoa responsável por marketing era a Cris. Ela foi no restaurante e falou: olha, quero fazer um café da manhã aqui para, para os clientes da empresa. Você pode reservar um pedaço, um espaço aqui, sabe, para fazer café? E o restaurante falou: claro, posso sim. Beleza. Cara, pro restaurante foi ótimo, né? Que lotou, vendeu ali o café da manhã, certo? E para a empresa também. A gente já arrumou o local. Então, o que você pode fazer? Cara, vê uma padaria. Vê algum lugar grande, algum local. Não vai ver uma padaria pequena, né? Vê um local grande, vai lá, conversa com o dono, fala: cara, eu quero fazer um aqui. Separa só um espaço da sala. Pro dono, tá ótimo. Ele vai ficar feliz da vida que você vai botar cliente lá. Então, café da manhã é muito bom. E agora, com pandemia, né? O que a gente pode fazer? Ah, calma aí. Antes de eu falar com pandemia, outra. Almoço. Cara, um amigo meu, Carlos Felipe, ele fez um almoço na churrascaria Fogo de Chão aqui no Rio de Janeiro para vários clientes. E ele ainda falou, ele revende, né, algumas soluções. Ele trabalha com uma empresa de segurança. E ele ainda falou com o fabricante lá, falou: cara, vocês não querem investir não? Vai dar, sei lá, 10 mil, 11 mil, 12 mil. Você não quer não contratar uma cota aí do almoço? E aí o fabricante chegou junto. Falou: vou pagar sim, uma parte aí. E pagou, tá bom? Então pode ser. Agora, a estratégia mais em conta, com certeza, é café da manhã. Né? O almoço é mais caro, se tu fizer happy hour também é mais caro, mas enfim. E outra coisa que você pode fazer. Vamos lá. Estratégia agora 0800. Eventos online. Cara, cria lá um webinar falando a tecnologia XYZ, como a tecnologia XYZ pode melhorar e diz o que ela pode melhorar na empresa do cliente. Vai acontecer ao vivo na terça-feira, 10 horas da manhã. Aí você faz um webinar, depois abre lá para perguntas e respostas. Cara, faz um evento, certo? E aí transmite lá no YouTube. Pode fazer. Quer fazer um evento mais íntimo? Faz um evento e transmite no Zoom ou no Google Meet. E no final você pode abrir para perguntas e respostas. Sabe? Faz um PowerPoint e apresenta uma tecnologia. Então você pode, 0800, não vai gastar nada com isso. Tá bom? Então, beleza. Então, o time de marketing ele é responsável por fazer isso. Então, imagina só, se você faz evento a cada 15 dias. Cara, e começa a disparar o convite lá. E aí posta o convite no Instagram, posta o convite no Facebook, posta o convite no LinkedIn, sabe? Posta lá no banner lá do teu site, dispara e-mail para todos os clientes, começa a falar para divulgar 15 dias lá. Cara, toda semana vai ter divulgação de alguma coisa nova. Próximo webinar vai ser assunto tal, tal, tal. Tua empresa fica conhecida. E outra estratégia é você fazer parcerias, certo? O que é isso? Por exemplo, você pode fazer um webinar, sei lá, com algum fabricante. Vamos imaginar, tua empresa é de desenvolvimento. Você desenvolve, sei lá, para um determinado. Você faz desenvolvimento de aplicação web, vai. Certo? Você pode fazer parceria com, sei lá, um fabricante, com a AWS, sabe? Ah, Ronald, mas é muito difícil conseguir alguém da AWS para falar. Beleza. Então vai e faz parceria com alguma revenda de AWS. Liga para lá e fala assim: ó, olá, eu sou o Ronald, a minha empresa é de desenvolvimento. Eu quero falar com o gestor comercial da tua empresa. Só um minutinho, Ronald. Aí vem lá. Beleza. Aí atendeu lá o gestor comercial. Olá. Oi, fulano, tudo bem? Eu sou o Ronald, a minha empresa é de desenvolvimento. E a gente desenvolve web e aplicações, né, na web, só que a gente não trabalha com infraestrutura, só que toda a nossa aplicação a gente faz na AWS. E eu vejo que tem vários clientes meus que podem migrar para a AWS e eu estou buscando um parceiro. Como que faz? Você tem interesse em fazer uma parceria com a minha empresa de desenvolvimento? Cara, se o cara é de infra, de AWS, ele vai querer. E você ainda está falando: olha, e aí eu vou indicar os meus clientes para migrar tudo para a AWS. Quem que não vai querer? Né? Ou seja, aquilo que você fala está altamente sedutor para quem está ouvindo. Eu vou indicar meus clientes para migrar tudo para a AWS. Quer fechar uma parceria? Ah, quero sim. Então, beleza. Como é que faz? Aí vê, né, como é que faz a parceria. Tem muita empresa que manda uma documentação e tal. Enfim, fechou a parceria lá, ligo de novo. Opa, tudo bom? Vou falar com o gestor lá
lá da área comercial. Opa, tudo bom? Olha só, eu vou fazer um evento na próxima semana, um webinar, e vou convidar todos os meus clientes. E a gente vai falar sobre a AWS. Bora fazer junto? Você tem algum consultor que possa falar alguma coisa? Com certeza o cara lá da gestor comercial vai falar, tenho sim. Só um minutinho que eu vou botar você em contato com ele e vocês combinam. Com certeza. Faz um evento em parceria, cara. Entendeu? Faz um webinar, enfim. E aí, depois que isso está organizado, né? Você chega e pede, olha, já está tudo certo, o evento vai acontecer semana que vem, pela empresa tal e pela outra tal. A gente vai apresentar sobre a tecnologia tal. E você pede para o parceiro divulgar também para os clientes dele. Tá bom? Isso é marketing. Isso é você fazer estratégias de marketing. Tá? Beleza. Agora, dito tudo isso, falei uma porção de coisa legal aqui, mas eu quero que você entenda que, imagina uma casa, certo? Uma casa tem uma fundação. Você cava por debaixo para fazer toda a fundação da casa para depois você construir a casa. O suporte, o alicerce de tudo isso que eu falei é a captação de clientes. A captação de clientes é o suporte, sabe? É a fundação da tua casa. Quem é a casa? É a tua empresa. Você ter processo e dominar a captação de cliente, cara, vai permitir você fazer tudo. Sabe? Vai permitir você crescer, você ser independente e você criar todas as estratégias. Existe uma ordem para você ter uma empresa sólida e uma empresa reconhecida. Nessa live aqui, eu procurei dizer qual é essa ordem. Várias coisas que eu falei aqui, né, que eu apresentei na live, são estratégias que muitas pessoas pensam assim, caraca, vou usar. Poxa, que legal, vou usar. Poxa, que bom. Caraca, isso aqui eu vou fazer. Vou fazer parceria. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá bom. Mas e o alicerce? Como que se começa? E eu acho que falta muito, né? Que eu vejo, o que falta é divulgação de conteúdo, sabe? De um conteúdo mais, como é que eu posso dizer? Uma curadoria mesmo. O que eu fiz, né, com essa live aqui? Eu vi, existem várias estratégias, mas o fato de eu organizar essas estratégias e colocar isso em uma sequência, isso faz com que você entenda que existe hora para tudo. Entendeu? Fazer parceria é muito bom, mas existe seu momento. E o alicerce para tudo, a primeira coisa que você deve fazer é a captação de cliente. Cara, o dinheiro, ele vem dos clientes. Muita gente fala, beleza, o dinheiro é o alicerce da empresa, né? Se a empresa tem caixa e tal, tá bom, mas de onde que vem o dinheiro? Vem da captação de cliente. Pode ter certeza, amigo. Você fazer qualquer estratégia dessa aqui que eu falei com dinheiro em caixa é muito fácil, é mole. E de onde que vem o dinheiro? Da captação de cliente. Então, o mais importante que você guarde é que o processo de captação de cliente, você ser bom, a sua empresa ser boa na captação de cliente, a tua empresa dominar o que precisa ser feito para captar cliente, isso é o alicerce da tua empresa, é o que vai sustentar tudo. Se você não tiver isso, todas as estratégias que você vai usar, beleza, pode dar um resultado pequeno, mas você vai patinar. Quer ter uma empresa sólida e reconhecida? Tá aqui, vou resumir para você os passos. Primeiro, atraia cliente. Esse é o primeiro, não está aí à toa. Saiba como atrair cliente. Passo 2, execute o serviço bem feito. Você não começa aprendendo a executar serviço nem organizando o serviço bem feito. Você começa primeiro atraindo cliente, depois você executa o serviço bem feito. Para quem? Para quem você já atraiu. Ah, mas não vou conseguir atender 20 clientes. Ué, tudo bem. Quem determina quantos clientes que você quer é você. Então você faz a atração. Conseguiu 3 clientes. Lotou lá a capacidade da entrega técnica, você pausa a atração. A empresa é sua, você que manda. Pausou a atração, aprende a entregar bem feito. Mas esse é só o passo 2. Aprendeu a entregar bem feito, organizou a cozinha, né, que seria a entrega, organizou a cozinha da casa, despausa a atração e volta a atrair mais. E volta a botar mais cliente. Depois, open doors. Faça caixa. E aí, aí é muito mais fácil, né? Você fazer caixa porque você já tem atração, já está entregando bem feito. Então você está atraindo, está entrando mais faturamento, entrando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, certo? E aí você vai fazendo caixa. Somente depois que você fez caixa, você contrata time comercial. Ah, e outra coisa, fazer serviço bem feito, muitas vezes está ligado em você reinvestir. Reinvestir contratando pessoas ali para o time técnico. A contratação do time técnico vem bem antes do comercial. Então você contrata as pessoas no time técnico e aí depois você continua atraindo cliente. Faz o seu open doors, que é
guardar pelo menos 6 meses de caixa, certo? E aí depois você contrata time comercial. E aí quando você contrata time comercial, você vai começar a escalar, certo? Vai começar a atender mais pessoas, você já tem o seu processo de atração bem feito, beleza. Você começa a delegar e você como dono, você não precisa mais se envolver no comercial. Você vai ter um time. Esse time vai te reportar o que eles estão fazendo, como é que está a semana. Você vai acompanhar através de KPIs. Né? O que é KPI? KPI é relatórios de KPI são indicadores, certo? Então, você cria um indicador, tipo, olha, vou medir tal atividade. Sei lá, quantas reuniões você fez essa semana? Isso é um indicador. E aí, no final da semana, as pessoas vão te mandar o número de quantas reuniões ela fez. Então, você pode gerenciar a tua equipe através de relatórios. O que é relatórios? São os dados que as pessoas mandaram que ela fez de indicador. Você cria lá os indicadores lá. Então, você vai gerenciar todo o time comercial. E depois você cria time de marketing. O time comercial vem antes também. E aí o time de marketing é para fazer barulho. É para você criar várias estratégias para divulgar e tornar a sua empresa mais conhecida, mais famosa, sabe? Existe essa sequência. Resumindo, quer tornar a sua empresa sólida e reconhecida? Existe método. Siga o método. Atrai cliente, preste um serviço bem feito, cria a caixa, seu open doors de 6 meses, contrata time comercial, contrata time de marketing. Tá aí a sequência que eu aconselho. Existem outros caminhos? Sim, com certeza. No empreendedorismo, existem vários outros caminhos. Mas esse caminho aqui, que eu estou compartilhando aqui na live, com certeza é um caminho mais rápido e mais fácil do que você deixar, sabe, as coisas acontecerem. Do que ficar aguardando o cliente novo entrar porque você recebeu indicação. Por que isso é ruim? Porque demora muito. Você não sabe quando a próxima indicação vai chegar. Usar esse caminho aqui que eu estou aconselhando, o controle está todo na sua mão. O controle está na mão do empresário. Então você criou as ações para fazer sua empresa crescer, certo? Gente, deixa seu comentário, escreve para mim aí se você já tinha essa visão, se algo foi novo aqui para você. Comenta para mim, porque realmente é muito importante para eu saber se está sendo útil essas informações aqui que eu estou compartilhando. Fala das estratégias também que eu apresentei, que estratégia você gostou, se alguma estratégia você já fez, tá bom? Deixa o seu comentário. Se inscreve no meu canal do YouTube e me segue no Instagram, porque eu posto vídeos todos os dias. E aí você se inscrevendo no YouTube, me seguindo no Instagram, você vai receber sempre um vídeo novo que vai te incentivar a captar mais clientes, a conseguir fechar mais contratos e você vai estar sempre em contato com essa energia, né? Que é a energia que move a gente para frente, que é a energia comercial. Cara, é tudo de bom. Eu aconselho que você faça isso para você ter mais dinheiro e fazer o que você quiser com o seu dinheiro aí, reinvestir na tua empresa ou tomar as suas decisões aí de acordo com o que você achar melhor. Gente, é isso. Muito obrigado pela live de hoje e até a próxima.